Nos últimos tempos houve diversas modificações na lei previdenciária. A mais importante delas, sem dúvida, foi a reforma da Previdência em novembro de 2019. Um dos benefícios que mais teve alterações foi a aposentadoria por idade. Para quem não me conhece, meu nome é Otávio Salum e hoje a gente vai falar justamente sobre a aposentadoria por idade. Vem comigo. A aposentadoria por idade, como o nome sugere, a pessoa tem que alcançar uma idade mínima para pedir esse benefício. Mas esse não é o único requisito, a pessoa tem que ter também um tempo mínimo de contribuição, como a gente vai ver. Então nesse vídeo a gente vai conferir os requisitos, certo? E também a forma de cálculo da aposentadoria por idade. Desde já eu assevero que a gente não vai comentar sobre aposentadoria por idade híbrida. Se você quer saber, até eu já fiz um vídeo sobre isso, vai aparecer um card ali em cima. Eu não vou falar sobre aposentadoria por idade rural ou do professor, que são exceções. Se você tiver interesse, deixa um comentário deixa um comentário, que daí talvez a gente faça um vídeo específico. Mas nesse a gente vai falar sobre aposentadoria por idade e as regras gerais. Bom, a aposentadoria por idade tem basicamente dois requisitos. O primeiro requisito é a idade. Para o homem, a idade é de 65 anos. Para a mulher, aí começa a complicar um pouquinho. Para o homem, antes da reforma da Previdência, a gente sempre vai falar o antes e depois da reforma, que foi em novembro de 2019. Antes e depois da reforma, a idade para o homem é 65 anos, a idade mínima. Para a mulher, era de 60 anos antes da reforma e depois da reforma ela passa a ser de 62 anos. Só que não automaticamente, ela tem ela sobe gradativamente. Aqui do lado você está vendo uma tabela. Então, por exemplo, a gente está gravando esse vídeo em 2020. Em 2020, a idade mínima da mulher é 60 anos e 6 meses. Em 2023, a idade mínima da mulher, aí sim passa a ser definitivo de 62 anos. O segundo requisito é a carência. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais sobre carência, vai aparecer um card aqui em cima que eu já fiz um vídeo sobre o tema, tá? Basicamente, para a mulher, antes da reforma e depois da reforma, 15 anos de contribuição, de tempo mínimo de contribuição é suficiente. Para o homem que era inscrito até 13 de novembro de 2019, que é a data da reforma da Previdência, 15 anos de tempo mínimo de contribuição é suficiente. Para aqueles que se inscreveram na Previdência a partir do dia 14 de novembro de 2019, eles têm que comprovar 20 anos de carência. O que é isso? Por exemplo, um homem, vamos supor que ele já era inscrito antes até o dia 13, bem antes disso, ele completa 65 anos de idade, mas ele tem 14 anos de tempo de contribuição. Então ele não vai poder se aposentar por idade, porque ele, embora tenha a idade mínima, ele não tem o tempo mínimo de contribuição. Então tem que cumprir os dois requisitos. Por último, a gente vai falar do cálculo, que é, sem dúvida, a parte mais complicada, mas é importante saber o cálculo para saber o valor do seu benefício. Eu vou falar como que era o cálculo antes da reforma da Previdência e depois da reforma da Previdência. Isso porque tem gente que já preencheu os requisitos antes da reforma e ainda não pediu a aposentadoria, mas ela pode pedir pelos critérios antigos. Bom, antigamente funcionava assim. A pessoa era pega a média dos benefícios de julho de 94 até a data da aposentadoria. Julho de 94 porque quando virou a moeda para o real, tá? Então, vamos supor que ela pega de julho de 94 até o ano de 2020. No cálculo vão ser considerados os 80% melhores das contribuições dela. Ou seja, 20% das contribuições mais baixas, elas vão ser desprezadas. Isso ajuda bastante no valor do benefício, tá? Ajudava, melhor dizendo. Então, dessa média, pega-se 70% mais 1% por ano contribuído. Vamos supor então que a pessoa tem 20 anos de contribuição, certo? E tem a idade, o homem 65 anos e 20 anos de contribuição, então dá 70% daquela média, que vai até 80%. Desse 70%, ele mais esse exemplo que a gente deu, 20, então ele chega a 90%. Parece um pouquinho complicado, mas não é tanto. Então se a pessoa tem 90% da média, vamos supor que a média dela dá R$3.000, então 90% da média ela vai ter direito a R$2.700 de benefício, tá? É sempre importante ficar atento no valor do benefício, até porque muitas vezes vale a pena esperar um pouco antes de pedir a aposentadoria. Já de acordo com a regra atual, a forma de cálculo ela piorou bastante, até era uma crítica que eu fazia durante a reforma da Previdência, mas que acabou passando despercebido, porque essa parte de critério de cálculo e tal acaba passando despercebido do pessoal. Basicamente assim, leva-se em conta todo o período contributivo de julho de 94 para cá, ou seja, não se despreza as 20% piores contribuições, leva em consideração todo ele, o que piora bastante na hora do cálculo, tá? Então eles pegam todo o período contributivo,
toda a sua vida contributiva, e isso na verdade não é usado muito nos países, porque basicamente, normalmente as pessoas quando começam a trabalhar, os seus primeiros empregos, elas ganham menos e depois vai galgando, o salário vai aumentando. E até por isso que era no Brasil e em muitos países eles desprezam algumas contribuições, mas agora não, agora eles pegam todo o período contributivo, tá? Então, desse período contributivo é feita uma média, dessa média ele é aplicado um percentual de 60%. 60% mais 2% por cada ano que exceder 20 anos o homem e 15 a mulher. Então o homem com 21 anos, 2% a mais, a mulher com 16 anos, 2% a mais. Então vamos pegar um exemplo que eu acho que fica muito mais fácil, né? Vamos imaginar um homem que tem 65 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição, de tempo pago para o INSS. Então ele tem 30 anos excedeu 10 anos, os 20 que eu falei ainda há pouco, certo? Esses 10 anos que excederam, cada ano que passa, 2% a mais. Então, dá 60% mais os 2% a mais, que a gente chega em 20%. Basicamente, o benefício vai ser de 80% de toda a média dele, certo? Porque tem os 20 anos mais 10%, 2% por ano, a gente chega em 80%, que é que vai ser aplicado nessa média do valor do benefício. Então, de acordo com essa regra, para o homem atingir 100% da média, ele precisa de 40 anos de contribuição, enquanto que na regra antiga ele precisaria de 30 anos de contribuição para atingir 100%, mas mesmo a outra média seria, como a gente viu, um pouco mais vantajosa, porque eles desprezam as piores contribuições, tá? Então, se o homem não tem 40 anos, embora tenha idade de 65 anos, ele não tem 40 anos de tempo de contribuição, ele não recebe o 100%. O lado positivo, digamos assim, é que o benefício pode ser pago além de 100%. Vamos supor que um homem tenha 41 anos de contribuição, então o percentual dele passa a ser 102%. Então ele pode receber acima da média dele, apesar que isso é muito difícil acontecer, mas em teoria ele pode receber acima da média. Como eu falei para vocês, essas são mais as regras gerais, principalmente a parte de cálculo. Eu sei que é um pouco confusa, mas eu creio que dê para pelo menos ter uma noção geral de como calcular um benefício. Isso é muito importante, como eu falei, porque tem pessoas que às vezes elas trabalham um pouco tempo a mais para ter um benefício um pouquinho mais alto. É interessante fazer alguns cálculos. Então, se você achou o vídeo bacana, interessante, compartilha, curte o vídeo, se inscreve no canal, assim, tanto você como outras pessoas podem estar sempre bem informados, conhecer um pouco mais sobre a sua aposentadoria e o principal, saber ter direito ao melhor benefício, porque muitas vezes o pessoal se aposenta com um benefício mais baixo, sendo que se contribuísse um pouquinho a mais, teria um benefício muito mais vantajoso por muito mais tempo. Então é isso, um grande abraço a todos e boa semana.